da Organização da Educação Nacional, título 4, artigo 8º ao artigo 20. Organização da Educação Nacional. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino, mas caberá à União coordenar a política nacional de educação. A União irá articular os diferentes níveis e sistemas de ensino, exercendo algumas funções. Função normativa. As normas estabelecidas deverão ser seguidas pelos demais sistemas. Função redistributiva. Nesta função, irá redistribuir os recursos financeiros. E função supletiva em relação às demais instâncias. Vamos conhecer agora algumas incumbências da União, dos Estados e dos municípios. Em relação ao Distrito Federal, aplica-se as competências relacionadas aos estados e aos municípios. Incumbências da União. A União deve organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. Deve ainda prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios para que desenvolvam seus sistemas de ensino e também para o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, que hoje é a educação básica. Assim, a União estará exercendo também sua função redistributiva e supletiva. Deve estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, para nortear os currículos e também os conteúdos mínimos, assegurando assim a formação básica comum a todo cidadão. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar do ensino fundamental, médio e superior. Temos Prova Brasil, SAEB, Enem, ENAD. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar respectivamente os cursos das instituições de educação superior. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Na estrutura educacional haverá ainda um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão. Os estados incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, assegurando a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que o demandarem. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Os municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos da União e dos Estados. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino,
e oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Importante, com prioridade o ensino fundamental. Será permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência, que são a educação infantil e o ensino fundamental. Assumir transporte escolar dos alunos da rede municipal. As incumbências da União está no artigo 9º da LDB e as incumbências do Estado está no artigo 10 da LDB, já as incumbências do município no artigo 11. Quanto ao Distrito Federal, aplicar-se-ão as incumbências relacionadas ao Estado e ao município. Observem que para facilitar a memorização colocamos com cores iguais as competências semelhantes. O que vai diferenciar é a área de atuação. Os sistemas de ensino definirão as normas para a gestão democrática. Esta gestão se dará no ensino público, na educação básica e baseada em 2 princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica da escola e participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares ou equivalente. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia. Essa autonomia, no aspecto de autonomia pedagógica, autonomia administrativa e autonomia da gestão financeira. Observadas, é claro, as normas gerais de direito financeiro público. De acordo com o artigo 16, 17 e 18 da LDB, os sistemas de ensino são constituídos da seguinte forma: Sistema Federal de Ensino compreende instituições de ensino mantidas pela União. Já o Sistema de Ensino dos Estados e Distrito Federal compreende instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. O Sistema Municipal de Ensino compreende instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. O Sistema de Ensino Federal compreende instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Já os sistemas de ensino dos estados e instituições de educação superior também, mas mantidas pelo Poder Público Municipal. Aos sistemas de ensino dos estados e Distrito Federal compreendem ainda as instituições de ensino fundamental e médio criados e mantidos pela iniciativa privada. Temos que estar atentos à diferença aqui do sistema municipal, que são as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Quanto aos órgãos, pertence ao sistema federal os órgãos federais de educação. No sistema estadual e do Distrito Federal, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal. Sistema municipal, órgãos municipais de educação. Lembrando que, em relação ao Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. Fiquem atentos para este comparativo entre o artigo 12 e artigo 13 da LDB. O artigo 12 fala sobre as incumbências dos estabelecimentos de ensino e o artigo 13 sobre as incumbências dos docentes. Compete ao estabelecimento de ensino administrar seu pessoal e seus recursos financeiros e materiais, elaborar e executar sua proposta pedagógica, e ao professor participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Portanto, ao estabelecimento elaborar e executar o chamado PP ou PPP, proposta pedagógica, o projeto político pedagógico, e aos professores participar da elaboração
desta proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Os estabelecimentos de ensino devem velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, e o docente deve elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Os estabelecimentos de ensino devem assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos. O professor deve ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Quanto à recuperação, os estabelecimentos de ensino devem prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. E os professores, o corpo docente, deve estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Os estabelecimentos de ensino devem também articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Os professores devem colaborar com essas atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. É incumbência da escola informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola, e aos professores zelar pela aprendizagem dos seus alunos. Última incumbência dos estabelecimentos de ensino mencionados no artigo 12 da LDB: notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz da comarca e ao Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Portanto, cabe à escola notificar ao Conselho Tutelar, ao juiz da comarca e ao Ministério Público esta relação dos alunos faltosos. No artigo 19 da LDB diz que as instituições classificam-se em públicas e privadas, e as instituições privadas se enquadrarão nas seguintes categorias: particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Instituições comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Instituições confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, que atendem a orientação confessional e ideologia específicas. Instituições filantrópicas, na forma da lei.